livro escrito por Samuel, capítulo de número 9, é onde Deus tem uma palavra que eu gostaria de conversar, de compartilhar com os irmãos nesta noite. Diz-nos assim, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, diz-nos assim a palavra do Senhor. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe usasse de amor, ou para que fizesse o bem por amor a Jonatas? E havia ali um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamasse que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou a casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou Davi e disse: quem é o teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul, e toda a casa que tenho dado ao filho do teu senhor, trabalhar-lhe-ás, pois a terra tu e teus filhos e os teus servos recolherás os teus frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará ao teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com a igreja nesta noite, com a seguinte temática: assente-se à mesa e usufrua da graça. Este texto é um texto muito conhecido, um texto muito pregado, anunciado, e me chama a atenção porque Samuel está aqui agora escrevendo a respeito de um tempo na nação de Israel, um período chamado de monarquia. O livro de Samuel, nós vamos ver Samuel falando a respeito deste período. A nação de Israel olhando para os demais povos, eles sentiram no seu coração uma necessidade, um sentimento ao observar as demais nações, de ter para si um rei como os demais povos tinham. Esse povo, em outras palavras, eles estavam como que meio contrapondo a teocracia, ou seja, o governo de Deus que era operante na nação de Israel. O povo de Israel agora estava meio que como que se colocando diante de uma situação e fazendo com que tudo aquilo que Deus havia previsto para eles não mudasse a trajetória, mas eles queriam meio que fazer do jeito deles, no formato deles, da forma deles. E me chama muito a atenção, porque nós vamos ver Deus chamando, ou Deus usando o profeta Samuel, para que ele fosse e tivesse um encontro então com um moço chamado Saul, um moço de aparência, um moço formoso, que a Bíblia vai nos dizer assim, que Deus, por sua infinita graça e misericórdia, Deus falou para Samuel até o lugar onde ele estaria, o momento onde ele estaria, com quem ele estaria, e nós conhecemos o texto que nos narra a história, que quando Samuel chega diante das jumentas do pai de Saul, ele então se depara com aquele moço. A Bíblia diz que Saul perdeu o controle da situação depois de assumir o reinado de Israel. Robert perdeu o controle por quê? Porque ele se desviou dos princípios de Deus. Ele começou a fazer sacrifício, coisa que não era da sua responsabilidade. Ele começou então a frequentar alguns lugares que não eram também aprazíveis ao Senhor. Ele chegou a procurar uma mulher que mexia com feitiçaria para poder consultar, em vez de buscar o Deus Todo-Poderoso, ao invés de buscar o Deus verdadeiro. E Deus, observando tudo isso,
Deus fala com o profeta Samuel e diz o seguinte: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Enche o teu vaso de azeite, vai até a casa de Jessé o belemita, porque naquele lugar eu tenho provido de um rei. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: Samuel, eu quero te dizer uma coisa, o meu tempo chegou para poder determinar algumas coisas agora segundo a minha vontade, e eu quero te dizer algo: toma o vaso, enche-se da unção e vai até a casa de Jessé, porque pode, muitas das vezes, irmãos, a circunstância parecer muito difícil, a circunstância parecer contrária àquilo que nós pensamos, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Se Saul não quiser, Deus levanta outro para poder fazer. Se Davi não quiser, Deus levanta outro também para poder fazer, porque a obra é dele, irmãos. Queiramos nós ou não, a obra é dele. Só que me chama a atenção porque a história deste moço, ela não foi como nós estamos acostumados a olhar para as situações. Porque na nossa ótica, sempre que nós recebemos uma palavra do Senhor, uma profecia, uma imposição de mãos, nós queremos determinar o tempo para que isso aconteça. Mas com Deus é diferente, porque a Bíblia diz assim que o tempo é dele, que tudo que ele faz é segundo a sua vontade, não a nossa. E Deus então vai permitir que Davi, ele vivesse um tempo de espera, um tempo onde ele ia ver a mão do Senhor observando. E esse tempo é cerca de 15 anos. 15 anos Davi esperando algo. 15 anos Davi esperando uma promessa que Deus havia feito. Perceba que o texto vai dizer no livro de 1 Samuel, capítulo 16, que quando Samuel ungiu perante os seus irmãos, no mesmo momento o Espírito do Senhor se apossou daquele moço. Ele era cheio do Espírito Santo, mas tinha que aguardar o tempo da promessa. Ele era chamado por Deus, mas tinha que aguardar o tempo da promessa. Ele havia sido escolhido, mas tinha que aguardar o tempo da promessa. Eu quero abrir mais um parêntese aqui e dizer para você, nós somos escolhidos, mas nós precisamos entender que a promessa de Deus para a nossa vida tem um tempo, querido irmão. A promessa de Deus para a tua vida tem um tempo, querida irmã. E podem os céus, a terra, o inferno, Satanás, qualquer um querer parar a promessa de Deus na nossa vida. Mas se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou, vai se cumprir. Se Ele falou, as coisas vão mudar, porque Ele é fiel. Fiel foi quem prometeu. Então, 15 anos de espera. 15 anos de Davi fugindo de Saul. 15 anos dele tendo que se submeter ao reinado daquele homem. Mas o que me chama a atenção é que neste mesmo ambiente nós conhecemos a história bíblica, que nos diz assim que Saul, neste meio tempo, é assolado por um espírito mau. E foi necessário que Davi fosse até a casa dele, para que ele estivesse naquela casa, para que ele pudesse pegar um instrumento de cordas chamado harpa, e tocar, e dedilhá-lo, e louvar o nome do Senhor. E a Bíblia diz assim que o espírito era mau, mas quando Davi, que era adorador, chegava na casa de Saul e começava a adorar, o espírito que era mau tinha que ir embora, porque aonde existe adoração, querido irmão, eu quero dizer para você que o inimigo não consegue ficar de pé. É por isso que Deus, ele nos chamou com essa finalidade. Robert, qual é? Ele te chamou, foi para adorar. Por isso, abre a tua boca nessa noite, exalte o nome do Senhor, glorifica, porque o dono desta obra está aqui. E é nesse contexto que Davi faz uma amizade com Jonatas, que era filho de Saul, o possível herdeiro do reinado da nação de Israel depois da morte de Saul. A ponto da Bíblia dizer assim, que aqueles dois homens, aqueles dois moços, eles tinham uma ligação, uma amizade muito íntima. E me chama a atenção, mas nós não vamos nos ater a isso, irmãos, que a Bíblia diz assim que por causa desta amizade, Davi fizera um juramento diante de Jonas, dizendo: Jonatas, eu quero te dizer algo. Eles fizeram um juramento um para o outro, que se diante das guerras, se diante das perseguições, houvesse um tempo onde a casa de um dos dois fossem feridas, Davi prometeu para Jonatas e diz o seguinte: eu preservarei aqueles que são da sua descendência. E o contrário também aconteceu. Mas o que me chama muito a atenção, irmãos, porque neste contexto, nós vamos ver agora algo acontecendo que vai chocar as nossas vidas. Robert, o que é? Porque o capítulo de número 5 do livro de Samuel vai nos dizer assim agora que Davi assume o reinado.
Ele assume a responsabilidade de poder agora ser rei. Saul morre, Saul se lança sobre a sua espada, e na mesma ocasião, seu filho Jonatas também morre. E o que me chama a atenção neste texto, irmãos, é porque a Bíblia diz assim agora, que Bossete, que era um dos filhos de Saul, ele por um tempo, junto de um dos comandantes de Saul, chamado Abner, eles tramam uma circunstância, e Bossete entra no reinado. Só que Deus havia feito uma promessa para Davi, e quando Deus faz uma promessa para nós, queridos irmãos, não adianta que ninguém querer passar na frente, porque lembra que os irmãos dele tentaram ir na frente, mas não conseguiram, porque a promessa era de Davi. Lembra que Saul tentou matar por um momento, ou tentou ir contra a vida de Davi, mas quem havia feito a promessa era o Senhor, e ele não conseguiu matar, porque aqueles que são do Senhor, pode a morte querer nos vir acometer, pode a enfermidade vir sobre a nossa vida. É por isso que tem irmão aqui, que você já pensou se não fosse a mão do Senhor, você nem estaria nessa casa de oração nesta noite. Eu tive a oportunidade de visitar alguns irmãos nesse tempo, que eu estou aqui, irmãos, auxiliando a igreja, que eu falava assim, meu Deus, e agora? E agora que Jesus está cuidando, porque quem prometeu continua cuidando de nós. Porque quem falou ao nosso respeito, veio o Covid, nós estamos de pé, veio a dengue, nós estamos de pé, a irmã foi acometida por um câncer, está de pé porque Jesus curou, o infarto pegou o outro, mas Jesus curou ele também, porque quem prometeu cuida, quem prometeu zela, quem prometeu protege, quem prometeu toma pela mão, quem prometeu ele faz todas as coisas. Nós não vamos sair daqui nesta noite sem antes entender, a promessa veio dele e ela vai se cumprir. Eu sinto Jesus nessa casa falando para alguém, as promessas de Deus vão se cumprir sobre a tua vida. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que me chama a atenção na vida daquele moço chamado Davi, é que quando, na ocasião dele ser ungido, existe uma colocação do profeta Samuel. Porque quando passam-se todos os filhos de Jessé, Samuel pergunta para Jessé e diz assim, Jessé, eu quero te perguntar algo, acabaram-se os mancebos, o Senhor manda perguntar, porque Deus olhou para todos e nenhum desses Deus aprovou. Aí ele disse o seguinte, tem um menor, tem um ruivo, tem um pastor de ovelhas que está apacentando as ovelhas. E nesta ocasião Samuel vira-se para ele e diz assim, então manda chamá-lo, porque enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos à mesa, e eu não posso passar sem falar sobre isso. Porque a mesa, queridos irmãos, era um dos lugares onde possivelmente Davi tinha muita ausência por causa do cuidado com as ovelhas. Mas era um lugar onde que Deus agora estava chamando ele junto com o profeta para que ele estivesse. Robert, o que tem essa simbologia para conosco? Mesa fala de compartilhamento, é por isso que nós vamos celebrar a mesa do Senhor daqui a pouco, a ceia do Senhor. Jesus, antes de partir, ele disse, fazei isso em memória de mim. Lembra do Salmo 128? Quando o salmista está escrevendo ele diz assim que a mulher daquele que teme ao Senhor, daquele que é bem-aventurado, ela é como uma videira frutífera assentado à roda da mesa. É por isso que às vezes, muitas das vezes, as famílias se perdem. Não é simplesmente porque o seu filho resolveu não vir no culto, é porque às vezes ele já foi perdido lá dentro de casa, quando o pai e a mãe sentam num cômodo, o outro senta no outro, e nós perdemos a comunhão da mesa, o convívio da mesa. Na mesa nós dividimos as diferenças, na mesa nós compartilhamos das mesmas coisas. Ou lá na sua casa é diferente, irmão? Na mesa nós nos assentamos e se tem carne de porco, todo mundo come carne de porco. Mas se tiver só arroz feito com pouca gordura porque está faltando, come também pouco arroz. É isso que fala de mesa. E às vezes nós nos perdemos. Não, irmão, meu filho se perdeu porque alguém falou, não, irmãos, foi perdido dentro de casa. Está perdido no quarto, está perdido na internet, está perdido no celular, dentro da igreja talvez. Porque a gente vem com uma finalidade. Lembra do Davi que era adorador? Irmão, nós não podemos sair dessa casa nesta noite sem antes prestar a nossa adoração àquele que vive, àquele que reina, àquele que está aqui para receber o nosso louvor. E enquanto Davi não chegou, ninguém assentou à mesa. Penso comigo, me permita, nessa noite, vamos refletir assim. Que naquele dia eles partiram do pão, porque o pão era o alimento comum a todas as casas judias. Assim como a gente come arroz e feijão, irmãos,
Lá no meio do povo judeu, é comum que todas as vezes que os povos se assentem, eles partilhem do pão, eles se alimentem do pão. Só que o que me chama também a atenção, é porque nesta ocasião, Davi chega, o pão é partido, e como eu disse, os 15 anos se passam. E agora aconteceu que um dia Davi está no palácio, ele entra em uma cidade chamada Jerusalém, edifica uma cidade para o Senhor. Ele chega diante daquela ocasião e ele mata os povos que ali estão. A ponto de Davi ter um sentimento quando ele chega naquele lugar chamado de a terra dos Jebuseus, e ele matar os homens e dizer assim, o capítulo 5 e o versículo de número 8 do livro de 2 Samuel vai relatar isso, que Davi, por causa da lei do Senhor, ele disse assim, eu quero dizer algo para vocês, quando vocês entrarem na terra dos Jebuseus, olha o texto, porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os Jebuseus e chegar ao canal, e os coxos e os cegos, e a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego e nem coxo entrará na casa. Em outras palavras, Davi estava dizendo assim, eu vou colocar como capitão, como responsável, como quem toma conta daqueles que estão na frente da nação de Israel, quem matar todos os coxos, todos os cegos e todos os paralíticos que ali existem. Robert, mas que isso? Misericórdia. Davi estava fazendo alusão e havia se tornado sim um homem que tinha esse sentimento de aversão a pessoas que tinham deficiências por causa do Levítico. Porque a lei de Levítico, no capítulo de número 21, ela vai nos falar a respeito disso, que os cegos, que os coxos, irmãos, ainda bem que a graça nos alcançou, os que têm nariz chato, eles não poderiam servir na casa do Senhor. Coitadinho de mim, Cristiano, se não fosse a graça de Jesus. Aquele que tivesse o pé quebrado, aquele que tivesse a mão quebrada, aquele que fosse corcunda, aquele que tivesse deficiência nas vistas ou nos olhos, eles não poderiam ser sacerdotes, não poderiam ser levitas, não poderiam servir ao exército do rei. Por quê, Robert? Porque eles teriam dificuldade de desempenhar a função necessária. E Davi agora acorda um certo dia, no capítulo de número 9 vai dizer isso, que ele acordou. Robert acordou como? Não sei, irmãos. Mas no coração de Davi estava um desejo. Robert, qual era? De abençoar alguém que ele havia feito um pacto. Quem era? Jonatas, o seu amigo íntimo que havia morrido, que havia partido, que já não estava entre eles. Perceba que o amigo tinha morrido. Perceba que o amigo tinha ido embora. Perceba que a morte foi trágica, mas a aliança permanecia de pé, mas o pacto continuava sendo o mesmo. Eu vim aqui, irmão, lembrar você nessa noite, que um dia Jesus disse que não nos chamava mais de servos, mas Ele nos chamava de amigos. Ele partiu por um momento, mas Ele continua dizendo para mim, dizendo para você, a aliança continua permanente, a aliança continua a mesma, a aliança continua sendo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Há uma aliança de Deus com esta igreja nesta noite. É por isso que nós precisamos também, irmãos, viver algo que a ceia fala disso, comunhão, koinonia. Esse é o termo grego para descrever isso. É nós sabermos que nós temos a nossa diferença, mas o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, ele nos une, nós permanecemos unidos e trabalhando pela igreja de Cristo Jesus. Davi acorda em Jerusalém dizendo assim, eu quero fazer uma pergunta. E naquele momento estavam os servos, estavam os criados, estavam os empregados. E ele questiona dizendo assim, eu quero perguntar algo para vocês. Ainda tem alguém da casa de Saul para que eu lhe use de beneficência? Perceba que a aliança sai nas palavras. Ele diz assim, para que eu use de beneficência por causa da aliança. O texto diz, por causa do meu amor a Jonatas. E ele continua dizendo assim, e havia um servo na casa de Saul, o texto diz. E esse servo, então, ele se chamava Ziba. E eles chamaram ele e ele diz assim, eu quero te dizer algo, meu rei. Ainda existe um moço. E o nome dele é Mefibosete. Nós vamos ver isso no decorrer do texto que nós lemos. Mas eu quero dizer algo para o meu senhor. Esse filho de Jonatas era aleijado de ambos os pés. Perceba que agora Davi vai começar a entrar num momento de contradição. Robert, por quê? Porque ele havia mandado matar os aleijados. Ele havia mandado matar quem tinha deficiência.
E Davi agora é experimentado por Deus nessa circunstância. E o texto continua dizendo assim: disse o rei, aonde ele está? Mesmo Davi sabendo da circunstância, ele sabia que a aliança era maior do que o sentimento que ele tinha de aversão àquilo. E ele diz assim: ele está na casa de Maquir, em uma terra chamada de Lodebar. A palavra Lodebar, irmãos, vem do hebraico e significa sem pasto. Hoje nós vemos aí muita gente dizendo que essa terra também pode ser chamada de terra do esquecimento. Mas uma coisa era verdade: havendo a batalha sido travada no dia em que Saul morreu, estava esse menino chamado Mefibosete na casa do rei Saul, quando a sua ama, a sua mãe de leite, a sua babá, como nós conhecemos aqui no Brasil, ela vendo aquela circunstância, ela disse assim: eu vou pegar esse menino e vou preservar a vida dele. Eu vou pegar esse menino e vou proteger ele. E quando ela pegou o menino afoita, porque estava uma batalha travada, tendo ela pego Mefibosete, ele meio que, não sei, escorregou, ela tropicou, não sei, irmãos. Mas uma coisa é, tropeçou, e ele então agora vai pegar e vai diante daquela circunstância, e vai cair. E a Bíblia diz assim que ele vai quebrar ambos os pés. Ele agora vai ter ambos os pés quebrados e vai ser um menino coxo. E vai ser um menino que tem dificuldade para poder andar. E vai ser um menino que foi lançado numa terra onde as pessoas já haviam se esquecido dele, porque muitos anos haviam passado. E foi lançado em uma terra sem pasto. Lembra que a nação de Israel vivia de uma vida chamada de vida agropastoril? Eles se utilizavam para poder alimentar da plantação dos alimentos, como o trigo, como a cevada e outros mais que nós vamos ver a Bíblia fazendo referência, e também da criação de animais, principalmente a ovelha. E Davi, ou melhor, Mefibosete, estava na terra do esquecimento agora. Estava em uma terra onde ela era isenta das pastagens. Só que Deus não permitiu que aquele moço morresse, porque Deus tinha um propósito diante daquela situação. Robert, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, querido irmão, que pode parecer que os dias estão tão difíceis que você está dizendo: eu fui esquecido, eu fui abandonado, eu fui deixado de lado, na minha casa ninguém entende, no ministério ninguém me entende, aonde eu trabalho ninguém me entende. Mas eu vim aqui dizer para você que pode ser que nesta noite Deus diga, como Davi disse naquele dia: alguém da casa de Saul, para que eu possa mostrar de beneficência para com a vida dele. Eu quero crer junto com esta igreja nesta noite, irmãos, que Deus está aqui dizendo para mim, dizendo para você: eu vou usar de beneficência com a tua casa, com a tua família, com a tua parentela, para o teu emprego, para aquilo que você possui, para a faculdade que você deseja, porque nós não podemos fazer, mas Ele pode todas as coisas. Eu não posso, mas Ele pode. Davi simboliza a figura de Deus. E Davi decide abençoar. Davi decide fazer o bem. O bem era por causa do pacto, o bem era por causa da aliança, era por causa da amizade que havia sido estabelecida. Flávio Josefo vai escrever no seu livro A História dos Hebreus, que o coração de Davi foi tomado por tanta gratidão, que ele resolveu então se lembrar da aliança que havia sido feita entre aqueles dois moços. Eu não sei você, irmãos, mas desde que eu cheguei aqui na igreja hoje, era 4:30 da tarde, e nós começamos a arrumar essa mesa, o meu coração está fervendo de gratidão e dizendo assim: ah, Jesus, se não fosse a tua aliança conosco, meu Pai, se não fosse o pacto que foi travado no madeiro, que foi cravado na cruz do Calvário, aonde nós estaríamos? Aonde estaríamos nós se não fosse o Senhor Jesus para poder se lembrar de nós que estávamos esquecidos, abandonados, deixados de lado por causa do pecado? Mas Paulo vai nos dizer assim, que por causa de um homem todos foram destituídos, abandonados, deixados de lado por causa do pecado, mas por causa de um homem também nós fomos reconciliados com o Senhor, nós fomos ligados outra vez na videira verdadeira, nós fomos enxertados, sendo jambuzeiro bravo, e ele diz: eu vou ligar você e você vai ser uma bênção, um instrumento, você vai ser usado, você vai ser um vaso, você vai ser alguém nas minhas mãos.
eu consigo enxergar na vida desse moço, chamado Mefibosete, pelo menos 4 tipos de crise que ele passava. Perceba que nós não estamos falando de alguém qualquer, mas nós estamos falando de quem ia herdar o trono. Nós estamos falando de quem ia herdar o reinado. E aquele moço foi esquecido, aquele moço caiu, aquele moço teve as pernas quebradas. Ele não tinha mais ninguém da sua casa que pudesse cuidar dele. Ele foi criado por pessoas estranhas. O primeiro trauma que aquele moço vivenciou foi um trauma físico, porque ele perdeu os movimentos das pernas. Depois ele viveu um outro trauma, porque ele foi localizado, ele estava longe da família, estava abandonado, estava deixado fora de casa. E ele vai sofrer também esse trauma de ter sido criado longe da parentela. E o terceiro trauma que esse moço vai passar, e eu penso comigo, e o texto vai nos demonstrar, é um trauma psicológico. Porque aquilo foi impregnado na alma de Mefibosete, a ponto de que quando Davi o chama diante dele, ele diz assim: quem era eu para que pudesse estar diante do meu Senhor, porque eu sou um cão. Aquele moço estava como muitos de nós estávamos ou podemos até estar, talvez com a nossa alma totalmente dilacerada, cheio de crises. Essa geração, irmãos, do século 21, nunca vivenciou tantas crises psicológicas como nós vemos. As doenças chamadas psicossomáticas, as doenças da psique, do cérebro, da mente, ansiedade, depressão. E a gente vai no psicólogo e não resolve a situação. E procura o psiquiatra, e ele joga remédio na pessoa, a pessoa fica até meio que abobada, mas não resolve também a situação, porque na verdade o que Mefibosete precisava não era, irmão, simplesmente de cuidado dos homens, mas era de uma manifestação da graça e do poder de Deus. E eu e você estamos aqui para relembrar a morte de Cristo Jesus, porque se o sangue dos cordeiros, os dos bodes, como eu disse aqui a respeito das pessoas que tentam cuidar dessas doenças da alma e não conseguem e não podem solucionar, o sangue de Jesus na cruz do Calvário, como um sacrifício perfeito e agradável ao Senhor, pôde resolver o meu problema, mas pôde resolver o problema do Humberto, pôde resolver o problema dos jovens, o problema das irmãs do círculo de oração. Jesus é maravilhoso, porque resolveu o problema das crianças, resolveu o problema daqueles que estão nas drogas, resolveu o problema de quem está perdido e longe de Deus, porque a aliança do Senhor, ela nos traz para perto dele outra vez. O que você está passando nessa noite, irmão? Jovem, irmã, qual é o seu problema? Quais são as crises que têm tomado conta da sua vida? Qual é a área da sua vida que está muito difícil? Jesus me trouxe esta tribuna nesta noite para dizer para você: eu posso mudar essa circunstância, eu posso mudar essa situação. Os médicos não têm resposta, mas eu tenho. Os médicos não podem fazer, mas eu faço. Aí ele manda chamar Mefibosete e manda buscá-lo. E diz o seguinte: chama Mefibosete, e o texto vai dizer assim, que junto com Mefibosete, irmãos, vem agora os filhos. Porque quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, irmãos, Ele não faz simplesmente só na vida de um, não. Me permita nessa noite fazer com que essa palavra seja profética na tua vida. E Deus vai te abençoar de tal forma que a tua parentela vai ser alcançada. O lugar onde você trabalha, as pessoas que trabalham com você vão ser alcançadas. O seu patrão vai ser alcançado por causa do cuidado do Senhor. O ministério vai ser alcançado por causa do cuidado de Deus com esta igreja. A cidade de Cássia vai ser alcançada, porque quando Deus resolve abençoar, Ele abre as portas, Ele multiplica as bênçãos, Ele tira a solução da onde não tem. E Deus manda chamar Mefibosete e diz assim: Mefibosete, ou diz para um empregado chamado Maquir, manda ele se assentar à mesa. Eu fico pensando comigo no meu coração, como que aquele funcionário vai entender aquilo? E diz assim: o rei deve estar variando, porque até hoje o rei tinha mandado que era para matar todos os coxos. Agora Deus está, ou melhor, agora o nosso rei está chamando e mandando dar vida. As irmãs, o conjunto cantou: o pão da vida. Porque ele mandou, ele disse assim: ó, ele vai comer pão.
na minha mesa. Ele estava, em outras palavras, dizendo assim: eu vou dar vida para quem estava esquecido, eu vou dar vida para quem estava longe, eu vou dar vida para quem estava desamparado. No coração de Maquia ele diz assim: o rei pode estar aqui perdido, mas quem mandou sentar à mesa foi o rei. Foi também o rei. Quem mandou que o empregado servisse Mefibosete foi o rei. E quando o rei, irmãos, ele resolve abençoar alguém, ninguém consegue parar quem Deus resolveu abençoar. Só que eu não vou ficar aqui pregando mensagem, irmãos, jogando as pessoas uma contra as outras, não. Porque hoje nós estamos ouvindo muito disso, as pessoas querem pegar um texto bíblico e poder causar choque entre as pessoas. Evangelho não é isso. O que nós temos que entender é que Deus estava fazendo algo tão grandioso, que Deus estava mudando Davi por causa daquela circunstância, Deus estava mudando Mefibosete por causa daquela circunstância, Deus estava mudando Maquir por causa daquela circunstância. É por isso que às vezes, de vez em quando, a gente tem algum choque de pensamento, de convívio, e alguém às vezes fica torcendo para que o outro, às vezes, se estupar ou se destrua por aí. Só que nós precisamos entender que no Evangelho não tem isso. A vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao perfeito conhecimento da verdade e alcancem salvação. A vontade de Deus é me mudar, mas é mudar você. A vontade de Deus, irmãos, é que nós nos assentemos todos à mesa e possamos partilhar das mesmas bênçãos. Só que eu fico pensando, e eu quero fazer uma aplicação daquele pão que foi servido para Mefibosete, como algo que Deus ofereceu para todos nós que estamos aqui. E foi o tema da mensagem que eu disse. Assente-se à mesa e usufrua da graça. Por favor, repete comigo: usufrua da graça. Só mais uma vez: usufrua da graça. A graça, irmãos, é o favor imerecido de Deus. É algo que foi imerecido por nós, mesmo Deus olhando para mim e para você e dizendo assim: você não merece, mas eu vou te fazer ser alcançado por ela. A graça, ela nos dá um acesso livre até Deus. A graça liga os homens que estão distantes para que eles fiquem perto do Senhor. A graça, Paulo vai nos dizer assim, que ela faz com que nós sejamos redimidos, no capítulo 3 do livro de Romanos. A graça também é o método pelo qual a Bíblia nos diz assim que nós somos salvos, porque Paulo vai escrever e ele vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos, e isso não provém de nós, mas é um dom gratuito de Deus. Pela graça nós alcançamos perdão, porque Paulo vai dizer aos romanos, e ele diz o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça em Cristo Jesus. Na graça nós encontramos força, porque Paulo vai escrever a Timóteo, e ele vai dizer assim: Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Na graça, irmãos, nós conseguimos enxergar a nós mesmos. Na graça, nós conseguimos enxergar que quando Cristo nos chamou à mesa, Ele colocou vários banquetes e vários pratos. E nós estamos aqui nesta noite, eu já estou encerrando, pastor. Mas um dia, quando nós nos assentamos à mesa, porque o rei nos mandou chamar, Ele nos ofereceu perdão. Ele nos ofereceu a oportunidade de arrependimento dos pecados. Ele nos ofereceu a oportunidade de redenção, porque Ele mesmo se entregou no madeiro por causa de nós. E como prato principal, Ele pegou a graça e colocou ela sobre a mesa e diz assim: usufruam dela. Só que usufruir da graça não é, irmãos, legitimidade para nós vivermos como nós queremos, porque nós temos um Senhor da nossa vida, que é Cristo Jesus, que morreu no madeiro por causa de mim e por causa de você. Onde nós estaríamos nesta noite se não fosse a graça? Aonde nós estaríamos, jovens, se não fosse a graça de Deus?
Onde nós estaríamos, irmãos, se não fosse a graça do Senhor ter alcançado as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família? Ontem nós ouvimos o pastor testificar que ele era de uma família de traficantes. E ele foi alcançado pela graça. Hoje ele é pastor, o irmão é diácono, a irmã é regente, a mãe dele foi batizada. Foi assim também conosco. A minha família há mais de 60 anos aceitou a Jesus. Meu avô era descendente de índio, tinham várias práticas totalmente distantes do Senhor. Jesus alcançou, salvou, redimiu, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui nesta noite para agradecer ao Senhor, porque a graça dele é sobre nós. E eu quero dizer para você que pode estar como aquele homem chamado Mefibosete. Talvez você estava longe, talvez você estava distante, mas Jesus te faz um convite nesta noite, como Davi mandou que aquele moço fizesse: vem para a mesa outra vez, vem ser participante da graça outra vez. Alguém pode olhar para você e dizer assim: mas você não é digno de perdão. Esse alguém não tem nenhum tipo de legalidade para fazer isso, porque quem nos chamou foi o Senhor, quem nos ofereceu perdão foi o Senhor. Em outrora nós também éramos como Davi, porque nós olhávamos para as circunstâncias e tínhamos um sentimento de não aceitar alguma circunstância. Mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, ele olhou e disse assim: eu vou te fazer conhecer quem eu sou. E quem agora mandava matar aqueles homens estava chamando eles para se assentarem na própria mesa. Coloque-se de pé, por favor. Pai, eu preguei a tua palavra, Senhor. Jesus, eu posso sentir, Senhor Deus, a tua presença neste lugar, meu Deus. Deus, nós podemos sentir, Senhor, a graça do Senhor envolvendo a nossa vida nesta noite, e o Senhor nos dando força por meio do Teu Espírito, meu Pai. Meu Deus, corações foram aqui, meu Pai, alcançados por esta palavra. Pode ser que alguém está se sentindo longe, distante da casa do Senhor. Há tempo, meu Deus, ele não se assenta à mesa sequer para partilhar algo da sua vida, mas o Senhor nos trouxe neste lugar, nesta noite. Turime de Cássia Nébia, o Senhor nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui para te servir, para te louvar, para te bendizer, e nós lembrarmos que o Senhor um dia nos chamou para usufruir da tua graça. Continua com as mãos estendidas sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã, deste jovem, deste adolescente. Meu Deus, se alguém está distante da tua presença, traga ele outra vez para a sua maravilhosa luz, para que nós possamos juntos do Senhor, assentados à mesa do Senhor, aguardarmos o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja, em nome de Jesus.